Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Aqui para mais um vídeo no canal. Hoje mais um ranqueando performances do VMA 2025, que aconteceu nesse último domingo. Eu não estava nas minhas previsões gravar esse vídeo, né? Mas o Bruno de Maio, que é um youtuber que eu acompanho bastante, ele postou essa tier list, né, ranqueando performances do VMA. Achei legal, perguntei se vocês queriam, né? Dois falaram que queriam na minha enquete, mas não sei, se vamos ver, né? Se esse vídeo não der bom, daí eu só deleto e a gente finge que nada aconteceu, né? Mas vou ranquear as performances do VMA, performances mesmo, né? Porque teve umas que durou só 1 minuto, né? Ridículo, VMA, não gostei disso, né? Trate bem seus artistas. Mas não vou me enrolar muito, tá? Se vocês gostarem do vídeo, deixe seu like, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto, e ocasionalmente vídeos extras. Me siga no meu TikTok, tô postando conteúdo extra, né, que não sai aqui no canal, daí eu posto lá, e trechos do canal pra dar uma engajada. Tô toda de laranja, parece uma cenoura enorme, e tô com os olhos assim que tô com muito sono, mas vamos lá. Vamos para esse vídeo. Bom, vamos lá, né? Eu vou pegar. A primeira performance que eu vou ranquear vai ser a performance do pré-show do VMA, que teve Cat's Eye, tá? Eu não falei de Cat's Eye aqui no canal, que eu lembro agora. Elas performaram Gnarly, o G não pronuncia. Elas performaram Gnarly e Gabriela, que são os singles mais recentes dela. Dando minha opinião, já que eu nunca falei delas aqui no canal, eu gosto muito de Gnarly, eu acho incrível, muito diferente pra 2025, adoro essa música, me lembra um pouco, não sei se vai fazer sentido pra vocês, mas me lembra 21, é um grupo de K-pop clássico, me lembra muito 21, eu super veria elas cantando, Ciel na fase de Hello Beats, super veria elas cantando. E Gabriela é uma música que eu não acho ruim, mas eu acho tão, sabe, genérica. Eu veria qualquer artista cantando, né? Eu vi que viralizou a música porque ela seria da Anitta, a Anitta lançaria numa versão mais latina e tananã. Teve todo esse paranauê, né? Mas falando sobre a música, eu acho uma música boa, só acho que perto de Gnarly eu acho ela meio generiquinha, sabe? Sem personalidade. E teve a performance dessas duas músicas. Pelo esforço e por ter Gnarly, que eu acho incrível, eu boto as performances no muito boa. Porque pra mim elas entregaram coreografia, carão, atitude, e tá difícil encontrar isso em artistas atuais. Então, só por isso, pra mim, elas vão no muito boa, tá? Mas principalmente por Gnarly, porque eu acho Gnarly incrível. A coreografia, tudo, 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 tudo. Amo. Gabriela é bem abaixo, mas também não é um, meu Deus, muito horrível. Mas Gnarly, ó, adorei Gnarly. Agora vamos para as performances do VMA em si, né? Quem abriu a noite do VMA foi Doja Cat com Jealous Type. A performance Jealous Type. Eu achei incrível essa performance, eu já vou adiantar, né? Parada cardíaca, eu achei incrível. Falando sobre a música Jealous Type, eu não fiz também react aqui no canal, sorry, não teve tempo, mas eu gostei muito da música. Doja Cat voltando pro pop, depois dela ter renegado ele, ela voltou pro pop. E eu achei a música incrível, o refrão maravilhoso, a parte do rap. Pra mim é uma Say Soul, mas mais anos 80, sabe? Pop anos 80, bem Janet Jackson. E, nossa, eu achei incrível. E a performance dessa música é muito boa, muito boa. A performance corporal da Doja nessa performance tá incrível. Quando ela desce do banco e o break é incrível. Me lembrou muita coisa. Me lembrou Britney, me lembrou Michael Jackson, me lembrou Janet Jackson, me lembrou NSYNC, me lembrou muita coisa esse break de Jealous Type. Eu achei incrível. Na hora que eu tava assistindo, eu surtei. Eu não sou muito de surtar, não, reagindo. Vocês percebem, né, nos meus reacts. Eu não sou muito de surtar ou chorar essas coisas. Mas eu fiquei tipo, meu Deus, ela tá fazendo break super anos 2000. Tipo, eu amei, amei. Pra mim, assim, incrível. Assim, o único defeito. Não sei, não tem defeito. Aquela abertura com saxofone maravilhosa, ela indo pro meio da plateia, se divertindo, se jogando, sabe? Pra mim, olha, eu gostei da música, eu não sei se eu falei isso, né? Eu gostei da música de primeira ouvida, mas depois dessa performance eu tô viciada nessa música. Tô a semana inteira ouvindo essa música inteira, tô com o refrão na cabeça. But let me know it's fantasy. Eu tô com o refrão na cabeça o tempo todo, então assim. Pra mim, isso é uma verdadeira performance pop que eleva uma música. Porque uma das minhas críticas da música
foi o clipe, né? O clipe da música eu achei muito simples, sabe? Eu acho que eu queria uma coisa mais coreografada, porque a Doja Cat, quando ela dança, meus amores, ela é a dançarina. Então eu queria isso no clipe, não tem, é mais ela fazendo carão e tudo sendo bonita, maravilhosa. E ela entregou tudo, tudo, tudo que eu queria nessa música, tudo que faltava pra eu amar essa música, ela entregou nessa performance. Então, respeitem a Jaquette, eu sei que ela fala muita merda às vezes, mas às vezes ela fala umas verdades que precisam ser ouvidas. Vou defender sim. E tô muito ansiosa pra álbum novo no final do mês. Tá bom? Agora vamos para a próxima performance que foi do Rei Latino, Ricky Martin, fazendo um medley de sucessos da carreira. Acho que ele trouxe Linda La Vida Louca, Maria, que foi uma surpresa, né? Adorei Maria, é um hit clássico dele. She Banks, trouxe Vento Pra Cá com Maluma, que eu amo essa música, amo, amo, amo. Então foi um medley muito, sabe, cheinho, sabe? Pegou as músicas do começo da carreira, pegou os principais hits, pegou músicas mais recentes dele que bombaram. Amei, ele tava com uma energia incrível, sabe? Dançando muito mais que muito novinho aí. Então, adorei a performance, digna de Vanguard, na minha opinião. Adorei. Vou botar no muito boa, não boto no parada cardíaca, porque não tem esse fator de ser muito fã dele, sabe? Eu respeito muito, adoro as músicas dele, mas, sabe, não é tipo nível Doja Cat, que eu sou fã além da música, sabe? Não sei botar isso em palavras, mas muito boa já é uma ótima categoria, tá bom? Então eu amei a performance digna de Vanguard. E adorei o discurso dele, achei muito fofinho. Agora vamos para Tate McRae com que ela performou mesmo? Ela performou, começou a performance com Revolving Door e terminou com Sports Car, né? O hit, maravilhosa, linda. E, né, eu ia fazer um suspense, né? Mas eu vou botar em parada cardíaca, gente. Que isso? Outra performance digna de VMA anos 2000. Digna de Britney. Essa performance foi incrível pra mim. Ela entregou tudo que eu queria numa performance de VMAs, sabe? Todo ano, quando eu vou assistir o VMAs, é até uma reclamação minha, que eu perdi muito essa magia de assistir o VMAs, porque não tem mais performances no nível que era antigamente. Pô, antigamente a gente tinha Britney quebrando tudo, tipo, qualquer performance da Britney no VMAs era icônica. A gente tinha. Nossa, agora eu ia falar que tem várias e agora tá me fugindo tudo. Mas quem sabe, sabe, né? A época clássica do VMAs, que cada performance era um acontecimento, era um marco histórico. E não tem mais isso recentemente. São performances que são ok, sabe? Ok, não tem. Não estragam, mas também não engrandecem a música, sabe? E pra mim é o suco de tudo que eu quero quando eu vou assistir um VMA, sabe? Fico muito feliz, eu gostei de tudo, né, envolvendo essa performance. Os vocais, que eu mesma sendo fã da Tate, às vezes eu reclamo, às vezes eu acho que não gosto muito dos vocais dela ao vivo e tal, mas nessa performance eu achei que estavam maravilhosos os vocais dela, assim. Pra quem tava dançando, se quebrando toda no chão, fazendo pirueta e não sei o quê, pra mim ela entregou vocais maravilhosos e tudo ao vivo, no Gogó, sabe? Sem playback. Então, pra mim, não tem o que reclamar dos vocais dela. A coreografia toda maravilhosa, linda. Tudo, tudo. Eu não consigo nem botar em palavras o quanto eu amei essa performance. O começo mais pausado, nossa, é muito anos 2000. O final bem, sabe, estridente, ela se jogando na areia. Blá, 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 blá. Foi muito foda. Eu amei essa performance, assim, né? Parada cardíaca. Não sei se teremos mais paradas cardíacas, olha, porque é complicado. Mas vamos lá. Agora vamos para a performance do Busta Rhymes, que também foi uma performance de comemoração da carreira, e tananã, ganhou o prêmio, e ele fez um medley de hits da carreira. Eu sei quem é o Busta Rhymes e tudo, eu gosto muito dele em Look At Me Now, é assim que se fala, né, do Chris Brown, ele manda um flow, assim, incrível, ele tem um flow muito rápido, muito incrível, muito icônico, mas as músicas dele em si, eu não sou tão fã, não tenho um grande conhecimento, um grande carinho por elas. Então eu boto aqui no ok, porque pra mim ele entregou o que tu deve entregar numa performance de um Vanguard. Entregou os hits e tal, porque ele é um rapper, né? Ele não vai fazer grandes piruetas, grandes coreografias, né? Eu não espero isso de um rapper. Se fizer, é ótimo, mas eu não espero isso. Então, eu não cobro isso. Então, eu acho que ele entregou a performance coerente com o que ele é e tal. Eu achei alguns momentos meio
bagunçado, entrava gente, saía gente do meio do nada. Ele terminou a performance e veio uma pessoa do nada, do meio da plateia, entregar o troféu pra ele. Achei meio bagunçado, mas no geral acho que ele entregou uma performance, sabe, corretinha, vamos dizer assim, correta. Ok, sabe? Não me incomodou e também não me, meu Deus, fez levantar da cadeira. É isso. Agora vamos para a performance de Sabrina Carpenter com Cheers. Eu gostei bastante da performance. Eu gosto de Cheers. Eu falei no meu react, né? Quem viu meu react vai assistir, né? Vou deixar aqui nos cards. React do Man's Best Friend. Eu gostei bastante de Cheers, foi um dos destaques. Mas ainda não tive essa coisa de viciar, sabe? Eu tava esperando que essa performance fosse ajudar. Eu gostei da performance, acho que foi. Eu já vou adiantar, né? Muito boa. Achei coerente, sabe? Correta. É, aquela parte que ela dança na chuva, achei muito maravilhoso e tudo. Mas não sei, faltou um tchan. Não sei explicar, eu achei que faltou uma energia, achei que. Não sei, não senti que a Sabrina tava tão entregue nessa performance, sabe? Eu senti que faltou alguma coisa, mas eu achei que a performance em si é muito boa, tá? Tem momentos bons nela, ela saindo do bueiro, todas as drag queens segurando cartazes de apoio a pessoas trans e tudo, achei muito icônico, maravilhoso, necessário. Como eu falei, a parte dela dançando na chuva, o break, foi muito boa. A parte final dela terminando no meio do palco, né, no meio da plateia, toda molhada e tudo. Achei tudo muito correto, mas eu senti que faltou um tchan, sabe? Um tchan de eu ficar, meu Deus, sabe? Até as performances que estão aqui juntos dela, de Gnarly e Rick Martin, elas eu me empolguei mais do que com a da Sabrina. Então, não sei. Não sei, faltou algum tchan. Mas não é nível ok, porque é muito boa a performance. Só eu senti que faltou um tchan da parte da Sabrina, uma energia, uma entrega maior. Sabe? E é isso. Agora vamos para a performance de Post Malone e Jelly Roll. Jelly? Eu tô sentindo que eu tô falando errado. Mas se eu falei errado também, foda-se. É... Assim, é uma performance de country, né? O que eu posso dizer? We don't care, né? Gosto, eu não amo Post Malone, mas tem algumas músicas dele que eu gosto. Eu gosto de Circles. Eu acho que só. É só isso que eu gosto dele. Sendo bem sincera, é só o que eu gosto do Post Malone. Essa fase country dele, respeito, mas não é nada que me chame atenção, nem no rap me chamava atenção. Eu acho que a fase dele que mais me chamou atenção foi quando ele foi pra uma coisa mais rock, que é Circles, né? Hollywood Bleeding. Foi a fase dele que mais eu achei interessante de ouvir. Mas depois ele foi pro country e, assim, eu gosto de country, mas atualmente, principalmente, eu sinto que o gênero ficou muito numa nota só, sabe? É tipo o sertanejo aqui do Brasil. É o mesmo tipo de música toda hora, é a mesma letra, é a mesma melodia, sabe? Dá pra fazer até um mashup de todas essas músicas, porque é tudo igual, sabe? Os artistas também, o perfil dos artistas, tudo meio igual, sabe? Então, realmente não me agrada. Eu boto aqui, porque não vou dizer, ai, delete, eu achei uma performance ruim que me incomodou. Mas é uma performance que eu não liguei. Não liguei, juro. Pra mim é um We Don't Care esquecível. Thank you, next. E é isso. Agora vamos para a performance da Mariah Carey, que recebeu um Vanguard e fez uma performance de medleys fez uma performance de um medley de hits da carreira, tá? Aqui eu vou ser bem sincera, tá? Adoro Mariah, tá? Não sou super fã, mas adoro. Tem álbuns dela que eu acho muito bons. Tem várias músicas dela maravilhosas. Emotions é um clássico na minha vida. Mas, vamos ser sinceros, né? Mariah nunca foi uma super performática. Ai, coreografia. Eu nem digo de coreografia, mas de energia. Ela nunca foi, gente. Ela sempre foi assim, né? Paradinha no cantinho dela. Nunca foi nada uau, vamos ser sinceros, tá? E de anos pra cá só tem piorado com os anos. Eu achei essa performance pra mim ok. Pra ser bem sincera, ok. Ela cantou música nova, eu acho que foi Sugar Sweet. Ela abriu a performance com Sugar Sweet. Correto, né? Vamos promover a música nova.
Daí depois ela veio com Fantasy, que eu gostei. O começo foi muito promissor pra mim, que ela tava num registro vocal muito legal. Eu não sei se era playback ou era ao vivo, mas eu gostei muito do registro vocal dela nessa parte. É diferente da música, mas eu achei que ficou legal pro ao vivo, não sei explicar. Só que daí logo cortou, sabe? Ela só cantou a metade, quando ia entrar o refrão de Fantasy, ela cortou pra Honey. Que eu gosto de Honey, mas eu preferia Fantasy, tá bom? Mas eu gostei, fez referência ao clipe clássico e tudo. Depois veio Obsessed e It's Like That. E ela cantou um pouquinho de Type Dangerous. E terminou com We Belong Together no microfone, blá 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 blá. Que era playback, dá pra ver de longe. Sorry. Mas assim, eu falando, eu acho que foi mais emocionante do que assistindo, porque literalmente a Mariah só ficou andando de um lado pro outro e fazendo e dublando, tá? E, né, tá, ela pode ser a maior diva, pode ser a maior rainha de todas, mas vamos ser sinceros, né? Essa performance foi muito blé, blé. Eu boto no ok porque por respeito a Mariah, porque é realmente, sei lá, faltou alguma coisa. Faltou muita coisa, né? Faltou energia, faltou voz, sabe? E não é uma questão de, ai, não é questão de vocais. Eu não quero que ela solte um isso a cada 2 segundos. A questão é porque não canta, sabe? Não é. Sabe? Eu entendo às vezes ela dublar um whistle que ela não alcança mais, mas adapta a música pro teu momento atual. Não sei. Faltou muita energia. Eu não tava com grandes expectativas porque eu conheço a Mariah. Então eu não tava com grandes expectativas pra essa performance. Então, no final, não foi uma decepção, sabe? Porque eu tava esperando, tá, eu vou ver a Mariah andando de um lado pro outro robotizada. Sabe? Segurando sempre alguém, parecendo sempre que tá menstruada. Parece isso, a Mariah performando. Ela fica assim, dura. Parece eu quando tô menstruada. Que eu não consigo me mexer. Desculpa, todo o meu respeito a Mariah, adoro as músicas dela, adoro os álbuns, mas não dá. Dos últimos anos pra cá, principalmente, não tá fácil assistir performances ao vivo dela. Tu fica até agoniado, porque a mulher não se mexe, não expressa emoções, parece uma boneca performando no palco. E assim, tô sendo dura agora, né? Desculpa, mas mereceu o prêmio, merecia muito mais. Como ela falou, eu achei que ela no discurso teve muito mais personalidade, presença de palco, do que na própria performance dela. O momento dela bonitinho com a Ariana, adorei. Ela dando shade no VMA, amei. Eu queria isso nos palcos, não uma Mariah toda robotizada e dura, sabe, parecendo um manequim humano. Eu quero essa Mariah, divertida, que se solta, sabe? Aquela parte obsessed que ela dá um tapa na cara da mulher. Gente, que vergonha, que vergonha. Não faça isso, Mariah. Se você não consegue atuar, não faça, sabe? Ai, meu Deus. E vem as pessoas falar da Britney toda robotizada. Assim, eu não sei, dá a volta. Essas performances da Mariah robotizada, ela dá a volta de tão ruim, ela me diverte, porque é tanta vergonha alheia, tanta cafonice que tu fica, meu Deus. Que nem a Britney dançando atualmente, né? A gente só aceita, né? Porque. Ai, olha, até me divirto, mas. Assim, né? Ok, né? Pela Mariah eu boto no ok, mas a performance, sinto muito, não rolou pra mim. Tá? E também boto aqui no ok porque são músicas que eu conheço, eu gosto, então é isso. Agora vamos para a performance de Lady Gaga com Abracadabra e The Dead Dance, que saiu recentemente, também não tem react. A performance de Abracadabra foi bem como tá na turnê, como a gente viu na turnê, como a gente viu no Gaga Cabana, no Coachella também. É a mesma performance, não tem nada de novo. E a performance de Dead Dance, eu não achei nada uau. Sabe, eu acho que ela tá entregando uma ótima interpretação, né? A Gaga é atriz, né? Meus amores, então, ela atua muito bem, dança muito bem, tudo, mas faltou um molho, né? Faltou um molho. Quando a gente compara com a performance de Paparazzi, porra, né? Quando a gente compara com qualquer outro. Agora não vai vir na minha cabeça, até a de Aplause, que muita gente critica. Pô, a gente vê ali uma empolgação pra fazer aquilo ser icônico. E daí ela traz uma performance pré-gravada, sabe? De turnê, sabe? Tem a novidades de The Dead Dance, mas eu particularmente não gostei muito da música. Não achei ruim, mas achei. Sei lá, acho que era melhor ter lançado músicas que já tinham no álbum e dado um clipe, né? Não sei, minha opinião.
Eu vou ser bem sincera, tá? Eu não vou querendo agradar ninguém. Vou botar no ok. Sabe, não. A performance de Abracadabra foi correta, mas eu já vi 1 milhão de vezes a performance. E de The Dead Dance não me empolgou porque a música eu já não gosto muito. Então. E achei a performance ok, padrão Gaga, sabe? Entregou a interpretação, entregou vocais, interagiu com a plateia. É isso, sabe? Não sei. Boto no ok, sendo bem sincero. Eu tô comparando com o que tá aqui acima. E não é o mesmo nível do que tá aqui em cima. Sorry. Agora vamos para a performance do Alex Oren, que tá hitando com Ordinary. Ele fez. Ele performou essa e mais uma que eu não vou lembrar agora o nome. Alex Oren, não sei se eu já falei isso, né? Mas não é um cara que eu sou grande fã, tá? Nem da música, nem de nada. Se não sou um grande fã da música, tá hitando, tá 300 anos no top 10 da Billboard, mas é que nem como várias músicas que tem todo ano na Billboard, né? Parece que é regra. Todo ano na Billboard vai ter uma música que vai ficar morando no top 10 que a gente não aguenta mais ouvir. Todo ano é a mesma coisa. E pra mim a performance. Eu queria botar até no ok, porque eu não achei ruim a performance. Eu achei boa, eu achei. Teve momentos mais antêmicos, sabe? De vocais. Ele canta muito bem, olha. Eu não sabia, eu nunca tinha ouvido nada dele. Eu ouvi Ordinary e só. E eu achei que ele mandou muito bem vocalmente na performance ao vivo. Teve um capricho do palco, né? Uma coisa meio mato, não sei qual é a palavra, mas meio jardim, né? Teve o coral ali que parecia de igreja. Eu achei que ele se esforçou pra performance, sabe? Eu aprecio nisso, mas é que eu não gosto da música e eu não gosto, sabe? Então não me impactou. Mas eu acho que eu vou botar aqui, no Really Don't Care. Eu acho que eu vou botar aqui. Vou botar aqui, porque mesmo apreciando o esforço dele, achei meio blé. Não, é uma performance que provavelmente eu não vou assistir de novo na minha vida. Então, fica aqui no Really Don't Care. Acho que eu não vou deletar nada hoje. Agora vamos para a performance de Balvin e companhia, né? Cantando músicas atuais dele. Pra mim, essa também é fácil, Really Don't Care. Sabe? Eu não sou uma grande fã de J Balvin, sendo bem sincera. Eu gosto de algumas músicas isoladas dele, mas álbuns e tudo que ele lança, não. Sabe? Porque, infelizmente, o reggaeton é outro gênero que também tá muito enlatado, né? É o mesmo estrutura, é o mesmos melodias, sabe? Não vai pra muitos lugares e isso me cansa um pouco. Então, eu não escuto. Ai, eu bati minha perna. Então eu não escuto muitos desses artistas atuais da onda do reggaeton. Mas sempre vou apreciar, fico feliz por eles terem o espaço deles na, nas performances, nos programas americanos, né? Sempre vou apreciar, né? Quem sou eu pra ir contra? Mas é isso, uma performance que não me despertou nada, porque eu não conheço as músicas, ouvi ali na hora, achei ok a performance, mas a verdade é que é uma performance que eu não vou procurar ouvir de novo. É isso. Bom, agora vamos para a performance do Youngblood em tributo ao Ozzy Osbourne, que morreu, infelizmente, né, recentemente. Ele fez essa performance junto com o cara do Aerosmith, Steven Tyler. Steven Tyler. Eu tenho medo de errar esses nomes, gente, porque é muito nome. Mas eu acho que é o Steven Tyler, se eu não estiver enganada. Teve essa performance deles. Eu achei muito boa essa performance. Olha, eu gostei muito. Eu achei que eles estavam entregando em atitude, em vocais. Steven Tyler, na idade que eu nem sei mais quantos anos ele tem, velhíssimo, entregando vocais, assim, de dar vergonha aos novinhos. Amei. O Youngblood, assim, nunca fui um grande fã dele, eu conheço ele, sei quem ele é, mas eu nunca ouvi nada dele. Até me deu vontade de ouvir depois de ver essa performance. Mas, assim, ele tá muito gostoso nessa performance, assim, ele com a calça pra baixo, né, quase ali no limite. Achei ele muito gostoso, maravilhoso. Assim, eu não sei, eu que não sou uma grande fã de rock, essas coisas, eu fiquei, assim, hipnotizada com a performance, seja com os vocais, seja com o visual do Youngblood. Eu achei muito boa essa performance, vai no muito boa. Sim, só pelo visual dos dois, né, já me ganhou. Mas eu realmente gostei muito. Fiquei vidrada na TV vendo essa performance. Achei digna de Ozzy Osbourne. Amei.
Agora vamos para esse artista, né, que tá sendo uma revelação desse ano, que é o Somber, acho que assim se fala, Somber, não sei como é que se pronuncia. É, eu não conheço muito do trabalho dele, tá? Eu sei que ele lançou um álbum recentemente, talvez eu escute, mas não tô muito afim, não. A única música dele que eu ouvi mesmo foi Undressed, que ele teve uma performance no Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, é muito Jimmy, não vou lembrar, mas ele teve essa performance em algum lugar e eu vi e não me agradou muito a música, vi a performance, não me, não me apeteceu em nada, eu achei que ele canta bem, eu achei que ele tem uma presencinha de palco, acho que ele tá meio cru ainda, meio travadão, sabe, mas acho que ele tem muito pra crescer. E não sei, pra mim vai no Really Don't Care, sabe? Performance meio. Não mudou em nada, não mudou a visão que eu tenho sobre ele. Não sei, mas vou tentar, talvez, né, se me der vontade, vou ouvir o álbum dele e talvez minhas opiniões mudem, mas até o momento é um artista que eu só tô, né, não estou entendendo a hype. E é isso, sorry. Agora vamos para a última performance que vamos ranquear hoje, que é de Vodka Cranberry do Conan Gray. Tá? Quem sabe, eu já falei várias vezes, mas amo Vodka Cranberry, adoro essa música, adoro o clipe, tudo. Sofro com essa música. Eu achei a performance correta, sabe? Eu gostei das referências a Romeu e Julieta, né? Tem no álbum uma música chamada Romeu, então tudo a ver. O final da performance, ele bebendo vodka cranberry, meio que. Né? É uma clara referência ao Romeu e Julieta. Quem já viu a história sabe o que a gente tá falando, né? Uma história clássica, né? Ele bebe, né? Pra morrer. Pra ir junto com a pessoa que morreu. Adorei o ator dos clipes só deitado lá. Queria passar 2 minutos da minha vida só deitado assim. Essa é a minha performance. Não sei, eu só senti que faltou sabe, um ápice na performance. Teve ele alcançando o high note, tudo, mas não sei, podia ter tido um beijinho, né? Alguma coisa assim pra marcar mais essa performance. Mas achei bem correta a performance, gostei bastante. Eu gosto muito da música, então. Eu não sei onde é que eu boto. Se eu boto no muito boa ou se eu boto no ok. Acho que eu vou botar no ok, porque comparado com essas. E também fica bonitinho, né? Fica tudo emparelhado. Aí não sei, tô na dúvida. Porque se eu botar ela no muito boa, na teoria eu teria que botar a Gaga também, porque eu não achei a performance da Gaga, sabe? É. Não, eu vou botar no muito boa. Porque o da Gaga, o que me incomoda é que eu já vi essa performance um milhão de vezes, né? Eu queria que ela tivesse feito algo exclusivo pro VMA. Eu sei que ela não podia estar lá e tudo, mas eu queria que ela tivesse feito algo exclusivo pro VMA. E o Conan Gray fez algo exclusivo, então eu aprecio. Então eu vou botar no muito boa. Gostei da performance. Eu gosto muito da música, então não tem o que dizer, né? E é isso. Esse foi o Ranqueando, tá? Tô bem satisfeita, nada mudaria, tá? Foi um vídeo mais curto de ranqueando, né? Normalmente é muito longo. Mas espero que tenham gostado do vídeo, meio de última hora, né? Vou ter que editar rapidamente aqui pra postar. Mas espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o seu like, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto. E ocasionalmente vídeos extras. Me segue no meu TikTok. Tô postando trechos do canal e vídeo e conteúdo extra que não sai aqui no canal, tá bom? Beijão, tchau e até o próximo vídeo.